Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 7, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7, versículo de número 1 e o versículo de número 2. A palavra do Senhor Jeová nos diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Amém? Podem assentar-vos. Muito obrigado. Gostaríamos de nesta tarde ministrar aos vossos corações sobre o tema O fim vem. O profeta Ezequiel, neste texto, é tomado pelo Espírito de Deus para falar a uma nação desviada acerca do iminente juízo divino, e ele proclama: o fim vem. Desde os mais remotos tempos, a grande preocupação do homem gira em torno do fim. Já no Salmo de número 39, versículo de número 4, o salmista Davi dizia: faze-me conhecer o meu fim, ó Senhor, para que eu saiba quão frágil sou. Nos dias do ministério terreno de Jesus Cristo, ele entrou no templo em Jerusalém, templo construído por Salomão, demolido por Nabucodonosor, reerguido por Esdras e Neemias, e naqueles dias reformado por Herodes. Os apóstolos, olhando para a magnitude da arquitetura, disseram: mestre, vede que beleza o templo de Jerusalém. Jesus então reporta-se a eles e diz-lhes: não vede tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E está escrito na palavra do Senhor que quando chegaram no Monte das Oliveiras, os apóstolos fizeram uma reunião ministerial com Jesus e perguntaram-lhe, ou interrogaram-lhe: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? O apóstolo São Pedro aumenta a nossa expectativa quando escreve a sua primeira missiva no capítulo de número 4, versículo de número 7, e diz: já está próximo o fim de todas as coisas, de maneiras que o coração do homem, em pleno ano 2000, está palpitante na perspectiva deste fim de milênio. E nós estamos numa virada estratégica de milênio, uma vez que os entendidos dizem que a cada 2000 anos da nossa história, um fato de alcance mundial aconteceu na Terra. No primeiro 2000 anos da humanidade ocorreu o dilúvio, que consistiu no juízo de Deus sobre os povos antigos por causa da sua corrupção e afastamento de Deus. Mais 2000 anos e ocorreu o glorioso, majestoso, solucionador nascimento de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós estamos já há 2000 anos do nascimento de Jesus, de maneiras que as pessoas perguntam: o que sucederá agora? A igreja conforta
conecta-se com as palavras de Jesus Cristo em Mateus 28:20, quando disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A alegria desta igreja é que Jesus de Nazaré está conosco, é a nossa força, é a nossa segurança, e nos dar esperança de adentrarmos das mansões celestiais. Aleluia! Amados do Senhor, e neste fim de milênio que nós estamos vivendo, existem alguns acontecimentos que marcam o nosso dia a dia, que vêm comprovar que nós estamos vivendo exatamente tempos finais, vêm corroborar as palavras bíblicas acerca do fim dos tempos. E eu gostaria de ver convosco nesta tarde fatos relacionados ao fim dos tempos segundo a palavra de Deus. E o primeiro destes fatos é o aumento considerável da ciência. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 12 e o versículo de número 4, o Senhor diz ao profeta: tu, porém, cerra estas palavras até o tempo do fim, e sela-as num livro, porque os homens correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Os entendidos nos informam que desde o início da humanidade até meados de 1950, a ciência avançou a 50 quilômetros por hora. De 1950 até nós, ela está avançando a mais de 50 mil quilômetros por hora. As últimas descobertas científicas são assustadoras. Nos Estados Unidos já não há mais problema no banco de sangue, porque já foi criado o sangue artificial. E à medida que o tempo passa, nós somos surpreendidos pela capacidade do homem de inventar, de criar coisas novas. O computador, os satélites, o poder de guerra das nações, são provas cabais de que a ciência já avançou, já se multiplicou. E há cerca de 3 anos atrás nós fomos surpreendidos e ficamos estupefatos com a famosa clonagem da ovelha Dolly. De lá para cá já se clonou porcos, já se clonou outros animais. A ciência já conseguiu fazer ligamento de tecidos de seres humanos que viveram acidentes que lhes colocariam numa situação de inutilidade. E às vezes nos perguntam: será que Deus vai permitir a clonagem do ser humano? A minha Bíblia não me responde esta pergunta, ou pelo menos não encontrei ainda a resposta. O que eu sei é que a ciência não pode clonar homens transformados pelo poder do Espírito de Deus, porque isto é feito pela obra de Jesus no Calvário. Aleluia! A ciência se multiplicará. São sinais relacionados ao fim de milênio que nós estamos vivendo, amados do Senhor. Mas a mesma Bíblia que diz a ciência se multiplicará, também diz: enchei-vos do Espírito Santo. O que não pode acontecer é a igreja ficar aquém da ciência. Ela tem que andar na frente, porque o poder de Deus é a força que move a nossa vida. Ei, baramante o passori andaramande bagai. Aleluia. Segundo fato relacionado ao fim de milênio são os sinais na natureza. Fenômenos naturais comprovam que nós estamos vivendo o tempo do fim. No Evangelho segundo escreveu nos São Mateus, capítulo 24, Jesus falando do fim dos tempos, ele chegou a dizer no versículo 7, haverão terremotos em vários lugares.
No Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo de número 21, versículo 24 e 25, o Senhor Jesus afirma: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nas nações haverá angústia em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, porque as potências dos céus serão abaladas. Sinais no sol: um produto químico chamado clorofluorcarbono desfez ou gerou um buraco na nossa camada de ozônio. O sol está chegando mais quente à Terra. Ainda esta semana, via satélite, as televisões mostravam quando na Antártida descongelou ou dissolveu, se desligou um bloco de gelo maior que toda a cidade de São Paulo, consequência do aquecimento solar que chega à Terra. Haverá sinais na Lua. Nunca houveram tantos eclipses como estão havendo hoje nos nossos dias, e sinais nas estrelas. No ano de 1985, os nova-iorquinos entraram debaixo de suas camas, porque as estrelas no céu de Nova York bailaram, tiraram fino nos arranha-céus dos Estados Unidos, e o povo pensou que já era o fim do mundo. Angústia entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Está provado que a Antártida, o continente do gelo, está num processo de dissolução, está dissolvendo. Em alguns anos, cidades beira-mar como Miami, Salvador, Havaí, estarão sendo banhadas pelas águas do oceano. Angústia entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror por causa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências dos céus serão abaladas. Está provado pela ONU que um grande meteoro está vindo em direção à Terra. Em 1995, um meteoro com tamanho de 10 quilômetros vinha em direção à nossa atmosfera. A ONU, a NASA, não pôde fazer nada. E na última situação, no último momento, o meteoro fez uma curva de 180 graus, mudou a direção e caiu no solo de Júpiter. No outro dia, a NASA publicou: o dedo de Deus fez isto. Mas no ano 2012 está chegando à Terra um meteoro muito maior que aquele 95, e a grande pergunta será: o que acontecerá? Com o meteoro eu não sei, com a igreja sim, eu tenho certeza, ela adentrará na glória eterna e refulgente de Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Aleluia! Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Está comprovado pela ciência que um grande buraco negro está engolindo a nossa galáxia, a Via Láctea. E dentro de alguns anos, toda a vida terráquea será dissipada pelo buraco negro. Antes, porém, que o buraco negro engula a terra, as portas da Nova Jerusalém se abrirão e a igreja será convidada por Jesus a adentrar na presença do Senhor. Diga para o irmão do seu lado: quero ver você no céu, quero ver você no céu. Aleluias! Magnifique a Jesus nesta tarde, adore a Jesus nesta tarde. Ei, mande basure, manda manamagori, anda namasu cantanai. Fenômenos na natureza que comprovam que nós estamos vivendo o tempo do fim. O fim vem
sobre os 4 cantos da terra. Mas nós ainda podemos observar um quarto fato relacionado a este fim de milênio: é a depreciação dos bons costumes. O apóstolo São Paulo, quando envia a sua segunda missiva a Timóteo, no capítulo de Números 3, versículo 1 a seguir, ele diz: sabes, porém, isto, que nos últimos dias, no tempo do fim, sobrevirão dias penosos, nos quais os homens serão presunçosos, soberbos, avarentos, maldizentes, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos deleites que amigos de Deus. Nós estamos vendo isto de forma literal nos nossos dias. Em Mateus capítulo 24, versículo 38, Jesus diz que antes da vinda do Filho do Homem se sucederia como nos dias de Noé, quando casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que veio o dilúvio e levou a todos. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 26 e 27, ele fala do padrão moral do tempo do fim, quando diz: até as suas mulheres abandonaram o uso natural no que concerne à natureza. Semelhantemente também os varões, cometendo torpeza, inflamaram-se em sua sensualidade, varão com varão, pelo que Deus lhes deu a devida recompensa pelo seu erro. A moral da sociedade está em decadência descontrolável. É complicado para um pai de família sincero, para uma mãe de família pudorada, assentar-se diante do aparelho de televisão dia de domingo com seus filhos para assistir a programação comercial sem passar por um vexame. O nudismo está liberado, a pornografia cresce, casamentos se dissolvem dia após dia, e eu fico estupefato, preocupado, e tenho orado até com a facilidade que Satanás está tendo para derrubar homens de Deus, homens que construíram ministérios conceituados ao longo de anos com lágrimas, suor e às vezes sangue. Em questão de minutos, Satanás passa a rasteira e ele vai a nocaute. É um espírito de pombagira miserável, derrubando homens que Deus tem usado. Mas nesta tarde, no nome de Jesus, nós repelimos a força do mal e decretamos a vitória do povo de Deus. Fica debaixo do sangue de Jesus, porque Deus está contigo. Diga para o irmão do seu lado: fica debaixo do sangue de Jesus. Ai, a cova shuri mandera mandaba cova shura mandara mandaba namana. Aleluia! No mundo os padrões de moralidade mudam. Na igreja os padrões morais são ditados pela infalível palavra de Deus. É o tempo do fim. É o tempo do fim. E quantos lares na igreja que estão sendo atacados pelo adultério, pela infidelidade conjugal, pelo desamor, pelas fantasias eróticas. Quantos lares destruídos pela intervenção dos demônios. Nesta tarde eu decreto vitória para a família de Deus na terra, em nome de Jesus. Depreciação dos bons costumes. Mas ainda em quarto lugar,
fato relacionado ao fim, nós encontramos a necessidade de vigilância, a necessidade de estarmos atentos para os fatos que nos rodeiam. Quando o apóstolo São Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 11, ele diz acerca do povo de Israel no deserto do Sinai: todas as coisas foram escritas para exemplo nosso, para aqueles a quem são chegados o fim dos tempos. Quem está em pé, olhe para que não caia, vigie para que não caia. Neste tempo de fim, aumenta a necessidade de vigilância. Eu gostaria que cada crente entendesse que Satanás não está brincando conosco, ele está brigando para valer, quer destruir a nossa vida, mas o sangue de Jesus é a nossa vitória. Quem está em pé, vigie para que não caia. Quando o apóstolo Paulo despedia-se da igreja de Éfeso para a sua terceira viagem missionária, em Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, ele diz: vigiai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens querendo atrair discípulos após si. Paulo termina o sermão dizendo: vigiai e não vos esqueçais que por 3 anos e meio de dia e de noite vos admoestei com lágrimas a cada um de vós. Neste texto, o apóstolo fala de 2 tipos de lobos. Ele fala do lobo que vem de fora e do que já está aqui dentro. Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Quando o lobo vem de fora e chega na porta da igreja, é fácil identificar. Mas quando a heresia, parecida com doutrina, quando a erva daninha cresce junto com a grama verdejante do evangelho, é complicado para definir e diferenciar uma da outra. A igreja, mais do que nunca, tem que estar atenta para os lobos que estão entre nós, para aqueles que querem atrair discípulos após si, porque esta igreja não é de um homem qualquer, senão de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele a comprou com seu próprio sangue. Vigiai, é tempo de vigilância, é tempo de estarmos atentos às coisas de Deus. Já não dá mais para brincar de religião. Eu tenho visto algumas pessoas dando entrevistas na televisão e eles dizem: eu sou admirador de Jesus, eu sou simpatizante de Jesus. Triste engano. Jesus não é ator da Rede Globo, ele não precisa de admiradores. Jesus não precisa dar autógrafo para manter a sua imagem, ele não precisa dançar em baile de debutantes para aumentar a sua caixa no final do mês. Jesus não é líder político, não precisa de simpatizantes. Ele é salvador do mundo e precisa de crentes fiéis, comprometidos com ele, para ir morar no céu. Aleluia, glória a Deus para sempre. Pegue na mão da pessoa do seu lado e diga com sinceridade: vigia para ficar de pé. Vigia para ficar de pé. Vigia. Homem, vigia. Satanás está te conduzindo para o buraco e você não viu ainda. Vigia, porque Deus quer te dar vitória.
Oh, mandevashure mandandamai. Aleluia, 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 aleluia. Em penúltimo lugar, este tempo de fim é tempo de vitória no meio do povo de Deus. Nós nunca vimos tantas vitórias na história da igreja como veremos neste final dos tempos. Satanás está se movendo de forma incrível contra a igreja de Jesus Cristo, mas é tempo de vitória para a igreja de Jesus Cristo. Lá no livro histórico de Josué, capítulo de números 12, versículo de número 10 ao versículo de número 12, o líder judeu estava diante de 5 reis dos amorreus com suas tropas para dar início a uma guerra de difícil vitória. E a Bíblia nos revela que já entardecia, o sol descia para o poente, a lua já dava-se por aparecer a fim de iluminar a noite. E Josué, consciente que pelejar durante a noite seria mais difícil, olhou para o sol e disse: sol, detente no monte de Gibeon, e tu, lua, para no vale de Aijalon, até que haja vitória no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que o sol parou por quase um dia inteiro. Há quem diga, mas o sol não precisa parar porque ele não se move. Quando Deus quer, para até o universo, quanto mais o sol. O importante é que o seu povo vença e cante o cântico da vitória. E a Bíblia nos diz que os amorreus foram pisados e derrotados pelo povo de Israel. É tempo de vitória. Satanás está reagindo contra o crescimento da igreja em todos os continentes da terra. Mas o Senhor Jesus, antes mesmo de fundá-la, disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados do Senhor, este povo é vitorioso no poder de Jesus Cristo. No final da Copa passada, um jovem procurou-me e disse: Josué, por que vocês crentes, quando estão reunidos, fazem tanto barulho? Eu disse para ele: é fácil entender. Quando o maior ídolo do Flamengo entra no Maracanã, 35 milhões de flamenguistas arvoram suas bandeiras rubro-negras porque o seu jogador está em campo. Quando Ronaldinho entrava nos gramados da França, 1 bilhão de telespectadores estupefavam seus olhos para ver os dribles do maior jogador do mundo. Eu disse para ele: quando Pelé, depois de aposentado, chuta uma bola numa trave sem goleiro e faz gol, vira reportagem especial no horário nobre da televisão. Agora entenda, se um Romário contorcido, se um Ronaldo convulsionado e um Pelé aposentado merece tanto barulho, imagina Jesus de Nazaré, que deu de 10-0 no inferno e assentou-se à direita de Deus. É tempo de vitória. Diga para a pessoa do seu lado: é vencer ou vencer, é vencer ou vencer, é vencer ou vencer. Para de cantar derrota, a vitória é nossa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Satanás se levanta, isto é natural, mas levanta para cair, porque se ele não sair para o acostamento, a igreja passa por cima, movida pelo poder de Deus. Mandevasura, manda cara, mandevasuri garanai. Aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar de forma literal.
Eu sinto a presença do Espírito fluindo nesta tarde. Eu sinto o Espírito se movendo aqui. Aleluia! Sinta a presença de Deus agora. Ei, marabagara sure andaramande bagovia sure andanai. É tempo de vitória em nome de Jesus. Vitória no lar, vitória na empresa, vitória na caminhada espiritual. Levante a cabeça em nome de Jesus. Sacode a poeira. É tempo de marchar. Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco, Deus está conosco. No fim dos tempos, nós ainda veremos um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Um grande derramamento da glória de Deus sobre nós. O profeta Joel, no capítulo de Números 2, versículo 28 e 29, tomado pelo Espírito profético, diz: e há de ser, depois destes dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos nos últimos dias, no tempo do fim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O propósito de Deus neste fim de milênio é revestir a sua igreja de poder para a última arrancada mundial. Eu lembro-me, amados do Senhor, que o nosso companheiro lá de Roma veio à América Latina nos últimos 5 anos por 4 vezes, preocupado com o crescimento da igreja na América do Sul. Reage-se de alguma forma, mas é o poder de Deus, é o derramar do Espírito que move este povo para uma vida de vitória. Haverá um grande derramamento do Espírito sobre a igreja de Jesus Cristo. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, o profeta viu um rio torrencial que procedia do trono de Deus, e à medida que o rio avançava, haviam cardumes de peixes, árvores frondosas. O anjo mediu 500 côvados e disse a Ezequiel: entra. Ezequiel entrou e diz: as águas me cobriam os tornozelos. O anjo mediu mais 500 côvados e disse a Ezequiel: entra. Ezequiel entrou, e quando chegou lá, o anjo disse: vem mais. Mediu a 3ª vez, e Ezequiel diz: as águas me davam nos lombos. Quando o anjo fez a 4ª medida e convidou Ezequiel, ele diz: e eu não pude ir, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Mas o anjo me tomou pela minha mão e me levou em ambas as margens do rio, e eu vi, diz Ezequiel, que onde a água passava havia vida. Irmãos, há um convite de Deus para a sua igreja neste fim de milênio, o convite para mergulhar na plenitude espiritual, o convite para nadar no oceano do Espírito. Já disse N vezes, nós estamos em pleno avanço tecnológico, mas secretaria informatizada facilita o trabalho do secretário, tesouraria computadorizada facilita os cálculos pro tesoureiro, mas aqui em cima, computador não funciona. Deus não usa robô, Deus não usa máquina, Ele usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Fique em pé, por favor. Aleluia. Deus quer despertar a sua igreja para o último grande avivamento. É tempo de vitória, é tempo de poder, é
tempo do derramamento de Deus, aleluia. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: é de você que Deus está precisando, é de você que Deus está precisando. Segure na mão do irmão do seu lado e olhando para ele, diga agora: sinta o poder de Deus na sua vida. Ministre o poder de Deus na pessoa que está do seu lado. Sinta o poder de Deus na sua vida. Receba nesta tarde uma renovação espiritual de Deus. Seja cheio, seja cheia nestas galerias. Receba o poder do Espírito Santo. É tempo de avivamento, é tempo de avivamento. A igreja não vai ficar como está, a igreja não vai ficar como está. Satanás está conquistando o coração dos homens, mas Deus está despertando uma igreja dinâmica e vitoriosa, cheia de poder, para sacudir a terra no poder de Jesus Cristo. Receba o poder de Deus na sua vida. Sinta a unção de Deus lhe renovando. Sinta a unção de Deus lhe renovando. Erga sua mão se quiser, ajoelhe se desejar. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Sinta a unção, sinta a renovação. Glorificar a Deus é de graça, saltitar na unção é permitido. Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo agora. Seja batizada no Espírito Santo agora. Receba em nome de Jesus.